Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, no capítulo 121, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Medite na palavra do Senhor. Seja qual for o teu problema, Deus ele é fiel. Busque a presença dele, porque o nosso socorro vem do Senhor e nisso você pode crer. Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo que prestem bem atenção na palavra de hoje, porque eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Eu também quero te pedir que você, que ainda não é inscrito em meu canal, que se inscreva, comente, compartilhe, ao máximo que você puder. E também me siga no meu Instagram. Esse engajamento é muito importante. A plataforma compreende que o assunto é relevante e encaminhará a mais pessoas. E o nosso intuito é que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Hoje nós estamos aqui em Belo Campo, no sítio Betel, um lugar maravilhoso, esse clima maravilhoso, esse ambiente maravilhoso, com o pastor Kleber. Tudo bem, Kleber? Kleber Lacerda, não é isso, pastor? A Isso, paz do paz do Senhor. Senhor. Pastor Kleber, é um prazer muito grande estar aqui e quero te agradecer pela disponibilidade que o Senhor teve de nos receber para contar um pouco da sua história, da sua trajetória e as suas experiências com Deus. E queríamos ouvir do senhor como foi o seu encontro com Deus, se já nasceu em berço evangélico, ou se foi depois, na sua infância ou adolescência, ou na fase adulta. Aí eu quero que o senhor se explique, se apresente, fique à vontade, viu, pastor? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Deus abençoe também a todos que estão nos ouvindo, Amém. nos vendo, né? Verdade. Através deste momento tão especial, tão único. Para iniciar, Cristiane, o que eu digo é o seguinte, é que o Senhor não reúne apenas pessoas, o Senhor une É propósitos. verdade, Se pastor. aqui estamos, há um propósito Há do um Senhor, propósito. eu tenho a certeza que estaremos abençoando a muitos. Amém. Glória a Deus, é verdade, pastor. Pastor, o senhor é pastor, né? Sim, E um pastor jovem. sim. O senhor pastoreia uma igreja ou é um pastor itinerante, assim que chama? É Hum. isso, itinerante, sou pastor presidente de campo, né? Sim, E nosso início foi bem traumático, assim, dos embates da vida, né, porque nós sim. fomos forjados, de fato, nos desertos, Uhum. porque primeiro o Senhor chama e Ele vai dando respaldo, e é os embates da vida que vai nos preparando. Sim, Pois bem, nós iniciamos, aos 14 anos de idade, que foi na minha convenção, através da minha mãe. sim. Minha mãe, ela era alcoólatra Uhum. e ela tentou por diversas vezes firmar na fé, Uhum. mas ela não conseguia. E um belo dia ela teve um encontro com o Senhor, na igreja até de uma tia nossa que congregava na comunidade Deus Vivo, Sim. e ela foi em um culto, e nesse dia ela estava totalmente embriagada, e ela ali aceitou o Senhor e automaticamente ela ficou sã na hora. Amém. Glória a E ela começou Deus. então a ter uma caminhada de fé. E em seguida ela nos levou para uma igreja muito simples, muito pequenininha na época. E ali aos 14 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. E ali veio uma sede, veio um desejo de conhecer mais do Senhor. E ali, desde o início da minha convenção, nós começamos a viver uma vida de oração, uma vida de busca. E nesse período, o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, nos fez a promessa que nos levantaria como pregador do seu evangelho. Amém. Aí eh, nós fomos batizados nas águas, do Espírito Santo, e começou a manifestar os seus dons espirituais em nossas vidas.
E ali, logo em seguida, comecei a viver uma vida de oração e leitura de Bíblia. Sim. Aí eu passava, às vezes, assim, o dia inteiro em oração e lendo a Bíblia, de capa a capa, Amém. capítulo, versículo, porque ali eu entendia que havia um chamado de Deus. Sim. E aí nós começamos a receber os convites para pregar, e ali nós começamos a desenvolver o ministério da Uhum. pregação. E nesse período o Senhor já tinha um chamado pastoral em nossas vidas, e então o Senhor preparou o meu casamento. Meu casamento foi muito Amém. cedo por conta do chamado. Uhum. Aí eu conheci Simone, que é a minha esposa, Uhum. e ali nós começamos a caminhar. Ela já fazia a obra também jovem, nós vivíamos uma vida de oração, de busca. E aí Amém. nós entendemos que havia um propósito do Senhor e Deus havia dito que o nosso casamento seria. Muitos não acreditam no ministério profético, mas minha vida foi toda profética. Amém. E Deus havia dito através de uma senhora que o Senhor já levou para si, uma profeta, Uhum. chamada Irmã Gil. E ela disse que seria 2 anos, 1 ano para noivar e 1 ano para casar. Aleluia. E eu fui emancipado, né, para Para casar, casar. isso. Eu casei com 17 anos, mais ou menos, foi Sim. 16, ah, nós noivamos 17 nesse inteirinho, com 18, quase 18 anos a gente já estava casados já. E ali nós começamos a viver uma vida de oração, e aí um belo dia eu viajei para Iguaí, a gente já estava casado, Uhum. 1 ano e pouco já casados, né. Uhum. Deus havia dito através de um pastor amigo nosso, pastor Ivan, que o Senhor tinha um chamado ministerial em nossas vidas. E aí eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja, num lugar chamado Pradoso, foi a nossa Sim. primeira experiência. Nós recebemos a chave de um pastor amigo nosso, nós fomos pastorear lá. Quando eu cheguei, ah, havia apenas 2 banquinhos dentro dessa igreja, uma igreja que já tinha 5 anos que estava praticamente abandonada, e nós então iniciamos, nós passamos a dormir nos bancos da igreja. A Nossa. gente virava os 2 bancos, Uhum. pegava um colchonetezinho e ali a gente dormia Sim. no banco da igreja. E a gente dirigia os cultos à luz da vela, né. E com muita dificuldade. Às vezes eu estava louvando o hino da harpa cristã, com a vela na mão, só estava eu e minha esposa, aí tinha hora que ela balançava a cabeça e fazia assim, ó. E ali, o que que acontece? Nós, com muita frequência, estávamos indo lá para o Pradoso. Sim. Aí um belo dia eu falei: "Senhor, até agora, já estava se passando quase 2 meses, não tinha uma alma se convertida, ninguém visitando". Falei: "Senhor, me dá um sinal, fala comigo, qual a proposta que o Senhor tem comigo Uhum. nesse local?". E aí eu orei e fui dormir. Quando eu acordei, o Senhor disse: "Levanta, Aleluia. levanta, pega os folhetos e vai evangelizar. No caminho eu vou preparar um moço e ele vai contigo. E bata de porta em porta perguntando quem quer culto na casa". Aleluia. E aí assim eu fui. Quando eu cheguei ali na Brumado, Deus preparou um moço. Ele falou: "Tá indo para onde, varão?" Eu falei: "Tô indo evangelizar no Pradoso". Ele falou: "Vou contigo". Eu falei: "Então vamos". Eu falei: "Olha, tô indo na fé, Uhum. tem nada". Aí eu só fui e comprei umas bananas de da prata e falei Uhum. assim: "Aqui vai ser o nosso café e o nosso almoço". Ele falou assim: "Tá bom demais". Aí nós fomos, começamos a evangelizar de porta em porta, perguntando quem queria culto no lar. E todos diziam não, 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 não. Quando estava dando quase 3 horas da tarde, eu falei: "Senhor, o Senhor não falou comigo?". E aí nisso, eu lembro como hoje, havia umas irmãs de Vitória da Conquista que estava indo fazer uma oração na casa de uma irmã chamada Irmã Noêmia, que o Senhor levou para si. Uhum. E aí eles nos abordaram e falou assim: "Vocês não querem ir num culto ali conosco não? Tô vendo que vocês estão evangelizando". Aí a Amém. gente falou assim: "Vamos". Quando nós chegamos lá, aí me deram uma oportunidade para fazer uma leitura da palavra e orar por eles. Nessa época eu era evangelista. E eu lembro que a palavra foi em João capítulo 2, a Uhum. água transformada em vinho
em Caná da Galileia. Aleluia. E aí o Senhor falou ao meu coração que hoje seria o dia, aquele dia seria o dia da transformação. Aleluia. E aí foi um rebuliço, Deus tinha nos usado para falar com uma irmã que o filho dela tinha desaparecido e ninguém sabia aonde estava. E Deus havia dito que ele ia retornar e Deus falou muito forte com as pessoas que estavam ali. Aí daquele dia em diante as pessoas começaram a ir para os cultos, Deus começou a curar muita gente. Uma mulher surda, eu lembro como hoje, passou a ouvir. Aí com 3 meses nós já estávamos com mais de 70 pessoas. A igreja foi tomando forma. Só que Deus mandou entregar a congregação. A igreja estava muito grande, tudo tal. Aí nós entregamos e voltamos para a cidade Uhum. e fomos continuar com um pastor, na época, pastor Ricardo. Aí nesse interim, Deus usou um pastor chamado pastor Ivan. Foi lá de Iguaí. Nós estávamos numa viagem missionária. E o Senhor disse: estou te separando para o pastoreio. E é contigo. Eu entrego o cajado nas tuas mãos. Aí eu pensei, falei, Senhor, eu sou novo demais. Aí ele disse: não diga que és menino, porque eu vou te usar ainda na sua meninice, ainda novo. Aí minha esposa estava comigo, nós então entendemos que ali havia um propósito do Senhor. Nós nos desligamos da comunidade, da congregação onde estávamos, Uhum. e nós iniciamos então um trabalho, na Morada dos Pássaros. Sim. Na época a gente tinha um galpão muito pequenininho, e nós iniciamos essa obra lá na Morada dos Pássaros. Foi com muita luta, com muita dificuldade. Muito deserto, a Morada dos Pássaros na época. Uhum. E ali nós começamos a orar, começamos a buscar, e as pessoas traziam cadeiras de casa. Alguns traziam cadeiras de casa, outros sentavam nos andaimes e outros sentavam nas latas de tinta. Uhum. Foi assim que começou a obra. E ali Deus foi confirmando, foi direcionando. Aí na época nós recebemos o convite para ir para a convenção no Rio de Janeiro. Nós fomos para a Convenção das Assembleias de Deus e eu fui consagrado o pastor mais novo da convenção. Na época a gente ainda viajava de Novo Horizonte, que não tinha condição de viajar de avião. Sim. E em seguida minha esposa ficou grávida. A gente saía da Morada dos Pássaros até o bairro Brasil, por muitas das vezes, para almoçar, porque às vezes não tinha nada. E aí nós ganhamos um casal chamado Zé e a sua esposa. Me fugiu o nome dela aqui agora. E minha esposa grávida, e ali a gente sem recursos, e muitas vezes eles batiam na porta de casa para a gente almoçar, a gente ficava numa vergonha, só que Deus falava que era um tempo dele, um momento de provação, mas a gente nunca murmurou, Uhum. porque às vezes o pessoal acha que o ministério já vem pronto. Verdade. Eu fiz um seminário, eu já me sinto preparado, Uhum. eu vou alugar um galpão, vou alugar um ponto e vamos iniciar uma igreja. E a obra de Deus é árdua, Verdade. entendeu? O chamado é estreito, Deus ele prova, Verdade, pastor. entendeu? Ele testa a nossa fé, mesmo sabendo que temos um chamado. E um belo dia, no meio dessa provação toda, Deus falou comigo. Eu tinha uma casa no fundo desse galpão onde nós iniciamos a congregação. Deus falou para mim: entregue tudo para mim, porque eu farei uma grande obra através da sua vida nessa cidade. E aí eu levantei de manhã e falei para minha esposa, falei assim: se Deus falou comigo para mim entregar a nossa casa para ele. Aí minha esposa falou comigo: você tem certeza que foi Deus? Eu falei assim: tenho. Falou assim: se Deus falou, tá falado. Amém. E aí um irmão congregava conosco, ele até, assim, de forma inocente, vendo a nossa luta, ele olhou e disse assim: pastor, você tem certeza que é Deus falando contigo? Porque você está vendendo o almoço para comprar a janta. Você está dormindo cedo para não jantar. E você vai derrubar a sua casa. Eu falei assim: Deus falou. Amém. Aí então, a gente tinha ganhado um jovem
pedreiro, estava até desempregado na época. E aí eu falei, ó, Deus falou para a gente começar a obra. Ele disse assim, mas não tem material nenhum para começar. Eu falei, não, mas Deus mandou. Aí ele, se Deus falou, então... Eu falei, então vamos começar a sapata. Uhum. Aí começamos a abrir os buracos. Aí começamos a abrir os buracos em volta da casa, tudo tal. Quando nós começamos a abrir os buracos, um irmão que estava em viagem, que era chofé, na época, o irmão João. Aí quando ele chegou do trabalho, Deus ministrou o coração dele para ir na igreja, sem saber o porquê. Quando ele chegou, ele viu a gente trabalhando, ele disse assim, pastor, que vocês vão fazer? Eu falei, varão, Deus mandou derrubar a casa e começar a construir. E não tem material, não. Aí ele falou assim, espera aí. Aí foi na material de construção, comprou todo o material. Amém. Ferro, cimento, bloco, areia. Ele falou assim, Aleluia. o que estava faltando para dar início, então tá aí o material, Deus mandou comprar. Aí nós, ali, fazendo a obra, começamos a ampliar o templo. Nesse período, eu fui morar com a minha sogra, e a gente nessa luta, construindo, eu tinha um Fusca 73. Uhum. E aí a gente já estava com uma congregação, no meio dessa luta, Deus nos entregou uma congregação num lugar chamado Conjunto da Vitória. Eu tinha um Fusquinha, e aí, não sei se você já percebeu, o Fusca só anda cheio de gente, né? É verdade. Só que nesse dia eu estava sozinho, eu estava entrando na Morada dos Pássaros. E só andava no cheiro a gasolina, porque não tinha recurso. Às vezes eu chegava no posto de gasolina, aí eu fazia assim. Aí o pessoal entendia que era 20, era R$2. Aí tinha horas que eu fazia assim. Aí coloca 3, o cara não ouvia, colocava 30. Eita! E aí tinha horas que eu tinha que deixar o RG Oh, Deus. lá com o frentista, Sim. para esperar Deus prover, para no outro dia buscar uma luta, uma luta. Aí um belo dia eu lembro que o cara colocou o carro na rampa Uhum. para tentar tirar o combustível. Aí chegou uma hora que ele, ó, tá saindo até o ferrugem do tanque, não tá dando para tirar mais nada. Era uma luta mesmo assim. Aí eu me lembro que um belo dia eu estava entrando na Morada do Espaço, estava vindo do Pradoso, aí cortei a Rio Bahia ali próximo dos Eucaliptos, quem está vindo pela BR, entrando na Morada do Espaço, só tinha 2 ruas asfaltadas. Uhum. E aí acabou a gasolina, eu comecei a empurrar o carro. Aí eu ajoelhei, isso já era quase meia-noite, ao lado do carro, e disse, Senhor, me dê um carro digno para fazer a tua obra. Eu já não aguento mais empurrar carro, e carro só quebra. E eu falei, Senhor, me dê um carro, pelo menos, que tenha um toca-CD, um toca-fita, CD, ó. Era um toca-fita. Que o Senhor me dê um carro, pelo menos, que tenha um toca-fita. E aí passou os dias, Deus ouviu. Aí em seguida, eu fui na casa de um irmão, meu carro estava quebrado. Quando eu cheguei lá, foi bem esse irmão João. Aí estava na garagem, na capa. Aí ele olhou e disse assim, varão, puxa essa capa desse carro aí. Quando eu puxei o Monza Tubarão, 0. Aí ele falou assim, esse carro é seu. Deus está lhe dando para fazer a obra. Eu olhei e disse assim, mas eu não tenho condição. Ele falou assim, Deus está lhe entregando. Aleluia. E ali começou o respaldo de Deus. Aí Deus começou a pelejar, Deus começou a honrar. No meio da luta, chegou uma hora que a gente chegou a dividir com um casal de missionário que estava fazendo missão conosco, um ovo para 4 pessoas. Só que Deus ali estava falando que tinha uma promessa. E a gente estava apegado à promessa do Senhor. E aí começou a vir pessoas, a gente começou a batizar muitas pessoas na época. Só que ventava muito e chovia muito na Morada dos Pássaros. E as ruas não eram asfaltadas. Quando chovia, o acesso para entrar na igreja era muito difícil. Aí eu conseguia, às vezes, um caminhão de areia, aquela areia fina, branca, e aí o pessoal jogava o caminhão e eu entrava no meio da lama, literalmente, com a enxada e espalhava a areia para tirar a lama da porta da igreja. A gente colocava umas tábuas para o pessoal entrar.
eu era muito magro na época e eu era o servente da construção. E carregava muito material que às vezes sangrava aqui minhas costas. Aí um dia eu encostei no cabo da... Eu me encostei no cabo da enxada. Disse, Deus, eu já não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Traga a provisão necessária. Aí meu cunhado, que é até o dono do sítio, ele estava na contabilidade. Na época ele era funcionário, numa contabilidade no centro. Ele tinha uma motinha, ele pegou uma motinha, Deus falou com ele. Ele pegou um servente e levou. Aí ele falou assim, Deus falou comigo que era para me pagar uma semana de servente, não se preocupa não. Aí nós descansamos uma semana. E a obra, ela começou, nesse inteirinho, nesse período, começou a acontecer um crescimento assustador. Amém. A igreja foi tomando uma proporção muito grande. A gente terminou uma ampliação, já teve que fazer uma outra ampliação da igreja. Enquanto a gente estava fazendo a segunda ampliação, a gente estava abrindo uma fossa. Na época ainda não tinha esgoto, tudo tal. E a gente tinha comprado um terreno de uma congregação. E eu estava sentado assim, ó. Aí uma irmã saiu da loja dela, irmã Lourdes, e trouxe a provisão necessária como um sinal de Deus para a gente resolver a questão do pagamento da congregação. E nesse interim, Deus foi provando a fidelidade dele em nossas vidas. Amém. Teve um dia que o meu cunhado estava até em casa, a gente ia ter uma vigília. Aí Simone falou para mim assim, Kleber, vai ter a vigília e acabou o papel higiênico. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Só que enquanto estava ali preocupado, porque não tinha nenhum recurso, já estava tarde da noite, aí uma irmã chamada Dolores, ela chegou mais cedo, antes da vigília, aí ela chegou com um papel higiênico, aí falou assim, enquanto eu estava conversando com meu cunhado, falou bem assim, meu Deus preparou o papel higiênico para a vigília. Aí eu olhei para o meu cunhado e falei assim, tá vendo aí? Deus está nos honrando nas pequenas coisas, porque o Senhor vai nos colocar nas grandes coisas. Ele começou a chorar. Porque assim, às vezes a gente só vê Deus nas grandes coisas, mas quando Deus começa a fazer as pequenas, às vezes a gente não consegue louvar, e entra o espírito da murmuração. Verdade. A E desistência. a desistência. E ali começou, minha irmã, Deus desenvolveu o ministério. Aí chegou uma hora que a igreja não cabia mais de gente. Aí nós fizemos um trabalho chamado Projeto de Vida. E eu tinha ligado para o proprietário do terreno do fundo. E aí ele me deu um valor. Eu falei assim, quarta que vem a gente paga o terreno. A minha fé já estava gigantesca, né? Com tanta provações de Deus e Deus provando a fidelidade dele. Aí nós levantamos oferta nesse culto para a gente pagar, por exemplo, assim, no domingo eu tinha que pagar na quarta, porque eu disse que ia pagar na quarta seguinte, né? Uhum. E aí nós levantamos uma oferta que foi um negócio assustador. As pessoas, elas tiravam as suas sandálias, elas Aleluia. ofertavam. E aí teve um casal, que é importante eu falar isso aqui, chamado Daniel e a sua esposa Kelly. Uhum. Eles me procuraram e disse assim, pastor, antes de começar o culto, ele disse, Deus falou comigo, deu teu carro para a minha obra, porque você não vai precisar mais dele. E como ele estava terminando direito na época, e ele achava que ele ia ingressar na profissão que ia deslanchar financeiramente. Uhum. Era de uma família de muita condição. E ele deu o fusquinha dele, ele tinha um Fusca, ele deu no altar. E eu falei, meu irmão, você tem certeza? Ele falou assim, tenho. Aí ele deu o fusquinha, a gente conseguiu muitas ofertas naquele dia de doações para a compra do terreno. Uhum.
Só que Daniel, ele disse que ia viajar. Aí ele disse, pastor, quando eu chegar de viagem eu entrego o documento. Eu falei, tá bom, Dani. E aí ele foi para fazer a prova da OAB em Ilhéus. Quando ele chega no retorno em Itambé, o carro tomba. Morre ele e a esposa carbonizados. Só que Deus havia dito para eles para doar o carro. Eles não sabiam o porquê. Era uma semente deles que estava sendo deixada para o reino. E aí nós compramos o terreno do fundo, nós construímos o templo. Hoje o nosso templo é de uma rua na outra. Aleluia. E aí assim, minha irmã, começou a obra de Deus. E Deus foi honrando, Deus foi prosperando a igreja. Muitas almas se converteram ao Senhor. As pessoas diziam no início, Kleber tá louco, construir uma igreja no meio de um nada. Só que aquilo, havia uma promessa de Deus, havia uma palavra de Deus. Sempre digo, se Deus falou, não duvide, acredita. Amém, é verdade. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, Deus dá uma visão para Jeremias e o Senhor pergunta, o que tu vês, Jeremias? Aí ele disse, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu nunca vi Deus falar para não fazer cumprir. Verdade. Tem muitas pessoas que não acreditam. Tem outras que acreditavam e depois que Deus começa a fazer alguma coisa, começa a desprezar o que Deus falou lá atrás. Eu sempre digo para as pessoas, eu não tenho como negar o ministério profético, porque a minha vida foi toda profética, debaixo de uma palavra de Deus. E nós hoje estamos com 20 anos de ministério hoje consolidado. Nós temos algumas congregações, tanto dentro da cidade como fora. Nós chegamos a ter 1.500 membros. Como todo ministério passa seus embates. Sim. Eu enfrentei os embates em 2013 para 2014. Eu tive o início de depressão. Foi no período que eu tinha terminado o direito. A gente é da área do direito. Nós terminamos e nós sofremos um embate ministerial na época e aquilo nos abalou muito. E nesse período eu comecei a desencadear momentos de tristeza, de angústia, porque às vezes a gente se envolve muito com a questão do ministério e esquece de cuidar de si também, porque assim, a gente tem que saber dividir e equilibrar. Tem uma pastorada que hoje elas estão adoecidas. Por quê? Porque elas não conseguem alinhar. E eu vivi o afal do ministério. Dentro de Vitória da Conquista, em 2013 para 2014, no meio pentecostal, não houve uma igreja para crescer tão rápido, de uma forma tão assustadora, como a Assembleia de Deus Ministério Castiçal. Nós tínhamos um programa de rádio, na Rádio Brasil, que nós fizemos 18 anos. Então as pessoas me procuravam e queriam saber o segredo do sucesso, porque as coisas aconteciam, a igreja com ônibus, a igreja com os templos muito grande e próprios. Deus nos abençoou muito em tudo falando, muito rápido. E as pessoas não entendiam. E nem eu também conseguia alinhar todo aquele glamour, toda aquela fama para a época, ministerialmente, 2013 para 2014. E a gente não conseguiu alinhar. Meus filhos, praticamente, eu não vi eles crescer. Quem cuidava era a empregada. Muita viagem, muita conferência. Era rádio, era agenda, e enfim. E nesse período, teve um dia que eu estava ali na sacada da minha casa, próximo do Recreio, onde a gente morava, com muita tristeza, com muita angústia. E eu cheguei assim próximo da sacada, me deu vontade de pular dali. Só que houve uma voz que disse comigo assim, não faça tal coisa.
Aí alguém olha assim e diz: mas como um homem de Deus pode chegar a tal ponto? Só Deus. E aí passou o tempo, passou os meses, eu não consegui alinhar, Uhum. entendeu? Porque às vezes a gente espiritualiza, mas às vezes a gente precisa fazer uma terapia. Verdade. E em vez de parar um pouco para cuidar também de mim, eu continuei naquele ritmo. Aí terminei uma faculdade, fui emendar outra, fui fazer psicanálise, depois fiz psicologia. E nesse período, tentando entender as questões de alma, as questões do ser, mas tentando apenas compreender a vida do outro. Sim. Esqueci que ali eu estava aos poucos me desgastando. Uhum. É, o meu casamento já estava um pouco desgastado porque eu só vivi igreja, só vivi ministério, esqueci de alinhar Uhum. a minha família, porque o ministério é apaixonante. Sim. O ministério é apaixonante. E às vezes você não consegue alinhar. Você cuida da vida dos outros e esquece de cuidar da sua. A minha esposa, ela é muito equilibrada. E ela sempre dizia: Kleber, vai mais devagar, calma e tal. Eu falei: nada, eu tô novo, eu preciso trabalhar, preciso fazer a vontade de Deus na minha vida. E chegou um dia que, infelizmente, a gente já estava meio que desgastado também. Uhum. Nós chegamos quase um momento de separação, foi o período mais difícil das nossas vidas em 2017. Eu vi tudo ao mesmo tempo se desestruturar. Uma igreja com quase 1.500 membros e ela se abalar. Eu tive que me afastar por um período das atividades, tive que voltar para me recompor quase um ano. Quando eu me restabeleci, quando eu fui assumir o trabalho, nós estávamos com aproximadamente 19 a 20 membros só. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ministério tem seus altos e baixos. Verdade. E nesse período, minha esposa, ela sofreu muito. Sofreu muito. Eu cheguei por um momento até querer me separar mesmo. Só que, sabe quando Deus lhe prende? Uhum. Eu falei: ah, não, vou advogar, vou seguir minha vida. Eu cansei, estou muito cansado, com muita dor, muita decepção, muitas feridas que foram abertas pelo caminho. Eu estou novo demais. Eu entrei em tudo muito novo e estou cansado. Estou cansado. Só que Deus não deixa você seguir. Deus não deixa você seguir. Eu ouvi uma voz de Deus que disse assim comigo: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, amigos por amor a mim, não é digno de mim. Aí eu Aleluia. ouvi uma segunda voz que disse assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Aí eu liguei para minha esposa, estava em outra cidade. Aí liguei para ela e disse assim: Simone, não sei nem se Fica à vontade, pastor. Pode falar. mas é o que eu estou sentindo Pode de falar. Porque eu compartilhar. tenho certeza que muitas pessoas, inclusive líderes, precisam ouvir isso. Aí eu liguei para Simone e disse assim: Simone, eu já estava preparando a documentação para me divorciar. Eu falei mesmo, vou peticionar e eu vou dar entrada no divórcio. Só que com essa visita de Deus, eu liguei para ela, falei assim: Simone, ela fala, Kleber, já tínhamos quase 30 dias sem se falar. Aí eu perguntei a ela: você acredita ainda no nosso casamento? Aí ela disse assim: eu acredito. Eu falei assim: você ainda acredita? Eu não acreditava mais
que existia um caminho para retomar tudo de novo. Aí ela disse assim: sim, eu acredito. Eu tenho 30 dias desde o dia que você saiu de casa, eu tenho 30 dias em oração, vendo o dia clarear. E essa madrugada eu orei ao Senhor. E eu perguntei a Deus se Deus ainda tinha algo conosco. E eu falei: Senhor, se o Senhor ainda tem uma obra na vida minha e de Kleber, visita ele nessa madrugada. Meu coração estava duro. Eu me deslumbrei, eu acabei me deslumbrando com muitas coisas, com a fama, com o dinheiro, com o poder, com 3 graduações já. Eu me achei muito autossuficiente para muita coisa e achei que não era aquilo mais que eu queria para mim. Aí ela disse: eu acredito. Eu falei assim: mas eu não acredito mais. Ela falou assim: eu acredito. Aí eu falei assim: então faz o seguinte, vai orar e me dê pelo menos uns 20 dias até eu reorganizar muita coisa em mim, que eu estava muito nessa briga do ser, um conflito muito interno. E nesse período Deus preparou uma colega de profissão, doutora Noádia, uma senhora de idade, uma amiga, uma companheira, que ela se aproximou, montou um escritório para a gente trabalhar juntos. Na época eu estava em uma outra cidade e ela foi lá conversar comigo, colou comigo e ela disse assim: eu vou lhe ajudar. E aí eu lembro que ela ligava todo dia para mim. Eu estava num apartamento, ela pediu para mim ir pro hotel, para me desvencilhar de uma situação. E aí todo dia ela depositava um valor até alto e dizia assim: você tomou café, você almoçou? Eu falei assim: oh, o dinheiro tá sobrando demais, vou enviar de novo. Ela: não, come, bebe, fique em paz. E ela sabia que a gente gostava do melhor da terra. Ela dizia assim: não se preocupe com nada, não se preocupe, Deus mandou cuidar de você. Então assim, Deus levantou uma pessoa fora do nosso contexto para nem pender para um lado, nem pender para o outro. Ela só queria ajudar a resolver o problema. Uma pessoa neutra, sem apontar, sem julgar. E ela esteve presente na minha vida no momento mais difícil. E se tem uma pessoa que, entre muitas, que eu louvo a Deus, que no momento da restauração de muita coisa na minha vida, Deus colocou a doutora Noádia, porque ela foi um canal de Deus. Me ajudou muito. Aleluia. E eu sou muito grato, porque eu não tinha força para retomar. Eu estava vivendo um período de muita tristeza, de muita angústia. Qualquer tipo de remédio que você imaginar para dormir, eu Sim. tomei. Eu fui num psicólogo, e ele olhou para mim e disse assim: a tua luta é com Deus. Essa guerra é uma guerra espiritual. E naquela luta, naquela guerra, minha esposa orando, eu já tinha ligado para ela. Aí a gente começou a se alinhar. Ela foi para essa cidade, nós moramos um período lá para tentar nos alinhar. Quando eu retomei as atividades ministerial, eu já não tinha mais o coração das pessoas. Então, quando eu entrei dentro do galpão, um grupo me queria de volta. Quando eu entrei dentro da igreja e ver como estava, quando eu caí em si, quando eu percebi que já não tinha quase ninguém mais, uma igreja que tinha quase 1.500 membros. E aí a vergonha, a tristeza, saber que tudo aquilo que você construiu em Deus, agora aquilo ali estava se desvaindo. Só que Deus havia dito para mim que Ele abate e exalta. Deus estava tratando o meu orgulho. Sim. Deus estava tratando o meu ego, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. E em algum momento, se a gente não tiver cuidado, a gente deixa o ego entrar no nosso Verdade. coração, o dinheiro, a fama, o poder. Uhum. E eu tive oportunidade a muitas coisas. Perus e banquetes eram colocados constantemente à minha volta. Eu tinha acesso a muita coisa e a muita gente.
uma ligação minha resolvia muita coisa. E quando você se vê ali, agora, na lona, só sobra você e sua família. Meus pais, minha sogra, minha família que esteve ali presente. E na época eu já estava de pé, tinha dinheiro, patrimônios, mas tudo travado. E as coisas estavam se desvaindo. E Deus permitiu eu caminhar alguns meses ali, de rua em rua, a pé, olhando para um, olhando para outro. E as pessoas, elas meio que me olhavam como um leproso. E eu olhava e dizia assim: Senhor, que situação que eu enfrentei, que eu passei na minha vida. Quando eu entrava no templo, depois de assumir as atividades, com 19 pessoas numa igreja tão grande, eu dizia: Deus, por que eu me tornei tão insano? Porque eu me deslumbrei acabei me deslumbrando com a vaidade. A que situação que eu cheguei. Eu fiquei 1 ano sem ter coragem de ir no shopping, de estar assim, de forma pública, só orando, buscando. E minha esposa ali segurou nas minhas mãos e dizendo assim: Deus vai restaurar. Amém. Deus vai restaurar. E foi nesse período que eu me tornei muito mais humano. Eu comecei a olhar para a gente, como pessoas, entender as pessoas. E de lá para cá eu passei a ajudar muitos pastores. E a nossa comunidade, ela se tornou uma comunidade muito mais humana, de pessoas sem ser religiosas, Sim. mas com sede de viver a propósito do evangelho e segurar um na mão do outro. E hoje, quando eu olho meus filhos estão crescendo e vejo que deu tempo eu restaurar a minha família, que deu tempo eu restaurar muita coisa, principalmente na minha vida. Eu percebi que se eu não tivesse, Cristiane, passado o que eu passei, hoje eu não seria esta pessoa que eu me tornei, com toda a minha dificuldade humana, Sim. com toda a minha pequenez, com as minhas falhas. Hoje eu tô com mais pé no chão. Hoje eu tô com 41 anos de idade e eu percebi que tem coisas na vida que não valem a pena, que são momentos apenas, Sim. e que a gente tem que saber alinhar o ministério com a família, Verdade. porque senão acaba. E hoje eu percebo o cuidar de Deus, a igreja se restabeleceu, a igreja ela está em outro nível de maturidade, e os irmãos, até outros que nos encontrou pelo caminho, perceberam. E hoje eles acabaram se espelhando na questão de ressignificar, Sim. em perceber e saber que enquanto há vida há esperança, Verdade. porque não existe grande, não existe o homem acima de Deus. Enquanto nós estamos com o coração guardado em Deus, Deus nos honra, É verdade. porque reinos e castelos, eles se destrói Verdade. se o coração não estiver em Deus. Pode estar aqui, acaba. Eu me percebi de um dia para o outro, como diz a história, dormi rico, acordei pobre. E eu vi as coisas auto se destruir na minha vida. Só que o caminho da humildade, o caminho da humilhação, nos leva a restabelecer. Demora, é degrau após degrau, mas se a gente colocar as intenções certas no coração e Aleluia. seguir o propósito, enquanto há vida, ainda há esperança. Verdade, pastor. Pastor, o senhor levantou alguns assuntos tão importantes, que, assim, muito emocionante. Eu acredito que tenha sido até o podcast mais emocionante que eu já ouvi, porque é uma realidade que muitos enfrentam
E muitos não sabem lidar com tamanha situação, desistem dos seus ministérios, né? A igreja ela não compreende que, ainda que o líder esteja passando por algum problema, ele é um ser humano. Porque o pastor, ele é gente. Gente, Ele é um ser humano que às vezes se torna até um cara meio que estranho. Por quê? Porque ele ouve a todos. O pastor é como uma esponja. Ele vai absorvendo. E tem poucos para ouvi-lo, porque a sim, pessoa a quem ele pode às vezes procurar para contar, ou alguém ali próximo não vai entender, porque as verdade. pessoas espiritualizam, mas não é o pastor, não é Ele um não tem homem de nenhum problema, aí fala assim, não é né? um homem De de oração. oração. E quando os embates aconteceram na minha vida, eu era um homem que eu consagrava até 6 da noite, até 8 horas da noite, eu tirava dias de oração, Sim, de jejum, eu via pessoas com ah, pessoas perdiam 15, 16 quilos na hora em um culto, nas minhas ministrações. Quem acompanhou o nosso ministério viu os milagres que aconteciam, milagres glória a de Deus. pessoas cancerosas, vomitava caroço, Sim, tal. Era um ministério explosivo de milagres, assim, de forma instantânea. Só que quando os embates veio, naquele momento eu não conseguia alinhar. sim, E quando eu fui ver, eu já estava muito já distante do propósito sem se perceber. sim. Que esse é um Por- perigo. É um Estava como perigo Sansão, isso, porque né? assim, as pessoas não percebem, porque elas estão envolvidas demais com a obra É, e não mais com o dono da é obra. verdade. Tá E entendendo? esse é um perigo muito grande, né? Eles estão Da pessoa, envolvidas com projetos. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, a isso, construção da igreja é uma reunião, é uma conferência, e você fica tão envolvido com tanta coisa que você esquece de se alinhar é com a sua verdade, pastor. família, com, com uma vida de oração. Então, Até com o assim, próprio Deus, porque se você não está alinhado com a sua família, você é já está um pouquinho, né, que distante. isso. Porque assim, eu esses dias estava ouvindo alguém falar sobre isso, desse perigo que, né, os líderes podem correr, não somente os líderes, né, mas qualquer que seja outra pessoa que esteja à frente de algum ministério, né, trabalhando em alguma coisa na igreja. O fato de você estar ali trabalhando não significa que você está completamente alinhado com o Senhor. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio, para não se perder, né? Porque E se perde, se se não tiver perde. cuidado. Tem E muita assim, gente que acha que é hã, forte, não, nós não mas somos é a fortes, graça, é a é a graça. graça. E foi muito bom o senhor abordar esse assunto, pastor, porque a gente ouve em bastidores, inclusive algumas esposas de alguns líderes, né, de alguns pastores, já desesperadas, né, porque já não sabem mais o que fazer em relação ao casamento, que já nem há mais um casamento de fato, né? É só mesmo um casamento de fachada. Não é nem porque aquela pessoa é uma pessoa ruim, mas é porque ela está tão envolvida né, nos afazeres da igreja, que está esquecendo da família e que né, essa pessoa vai se perdendo. E se não tiver esse retorno como o senhor teve, esse parar tudo, ou se essa mulher não for como a sua, Simone, que ela teve essa visão, esse ouvido aguçado, não, eu não vou desistir, eu vou ouvir a voz do Senhor e eu vou continuar orando, não vou desistir do meu marido, nem da minha família, e de repente poderia ter tudo se acabado se ela não tivesse insistido. Sim. Porque se fosse olhar para o olhar humano, para muitas mulheres, né, que às vezes o orgulho vem, ele não me quer, também não vou querer mais, né, não vou lutar sozinha, não vou estar orando buscando, não, porque simplesmente acabou, de por mim tudo bem. Então, assim, houve uma importância muito grande esse buscar a Deus dela, essa insistência, né, de lhe resgatar. Sim, Porque talvez se ela não tivesse passado esse período clamando ao Senhor pela sua vida, né, por vocês dois, talvez o Senhor hoje não estaria aqui, sim. né, contando o seu E testemunho. assim, Cristiane, quando eu vi tudo auto se destruir, por um período a minha preocupação era muito mais o ministério. Sim. Só que depois eu percebi que o ministério era apenas um detalhe do que Uhum. Deus ainda poderia fazer. E eu só Aleluia. percebi e entendi a restauração de Deus quando eu decidi focar de fato a minha família. Amém. Que é o primeiro Quando eu ministério, né, decidi pastor? restaurar a minha família, eu já não estava mais
não é, talvez a palavra certa não é a questão de preocupação, talvez não seja esta palavra, mas o maior propósito naquele momento já não era mais o ministério em si, Sim, era primeiro alinhar, sim. colocar as coisas no lugar. Aleluia. E aí eu ficava procurando um sentimento, um amor avassalador, que eu já não conseguia mais enxergar. Uhum. Só que quando veio a maturidade, eu percebi que o amor, ele está envolvido em um conjunto de coisas. Sim. Porque um relacionamento de mais de 20 anos já não é mais um amor como o sentimento, aquela Aquela paixão paixão. do adolescente, Sim, daquele negócio frenético. E aí é onde muitos não entendem. verdade. Só que os meus olhos, uma visão mais ampla, percebeu que o cuidado, a convivência, o dia a dia, Sim. os meus filhos, aquilo A fazia uma aliança. aliança, o É, relacionamento é um conjunto de coisa verdade. que acaba nutrindo. E aí eu fui entender e compreender e falei, não, as minhas decisões foram muito equivocadas sobre essa questão do meu sentimento que havia se desgastado, porque eu não estava mais alimentando, Sim. porque eu vivi o ministério. Uhum. Eu vivi o ministério intensamente. Uhum. Foram poucos ali que dentro da cidade que eu percebia que vivia. Quem me conheceu lá Uhum. atrás percebia que eu inspirava e respirava igreja. Sim. A minha vida era dedicada 100%. Era uma vida pautada de oração, de busca de crescimento do reino. A minha conversa era só igreja. Sim. Só que no meio do caminho, se a gente não se perceber, o inimigo nos pega na curva. É verdade. Porque a gente não está nutrindo ali, cuidando da Verdade. família. Verdade. E é o erro que às vezes acontece em muitos líderes. Verdade, pastor. Infelizmente, É, né? E que quem esteja assistindo, né, a esse podcast, ainda que você não seja um líder, mas de repente você é um liderado. E você pode, inclusive, estar ajudando o teu líder se você perceber que isso esteja acontecendo. Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a erros. E nós precisamos uns cuidar dos outros e não ter os nossos líderes como deuses, né, que nunca vão errar. E não é assim. Então, eles também necessitam de cuidado, eles também necessitam, às vezes, até de um chamar a atenção. Olha, pastor, eu estou percebendo que o senhor está cuidando muito tempo da igreja e não está cuidando da sua família como deveria. De repente, ele não está percebendo aquilo, né? Então, isso também é um cuidado, né? Então, que você, e se você for um líder que estiver assistindo, pare um pouco, respire um pouco. Veja se a tua família está recebendo o mesmo cuidado que o templo está recebendo. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, se tudo estiver indo bem na nossa família, nós estamos bem, né? Agora, se nós, enquanto líderes, estamos ok, mas a família é totalmente destruída, vai chegar um momento que não vai conseguir, não né? vai conseguir alinhar. Não vai. E às vezes nem todos têm essa percepção de olhar para si e dizer, calma aí, É, chega uma hora de chegou dar a uma hora. pausa. Às vezes acontece, pastor, como muitos, chegou ao suicídio, que a gente, né, Sim. ouviu falar muitos casos de pastores que cometeram suicídio, ou muitos pastores que se divorciaram. E cabe a nós, enquanto igreja, não julgar, porque ninguém sabe o que aconteceu em torno daquilo ali tudo, É. né? E, infelizmente, a primeira coisa que acontece em nós, igreja, é o julgamento. É porque o pastor, ele, por conta da própria igreja, ele fica ali meio que travado, É, vivendo suas dores, os verdade, problemas pastor. dos mais diversos, e às vezes não trata a ferida. É, Tem hora que a gente tem que se despir, verdade. entendeu? Porque ali existe, além de um homem espiritual, existe um ser humano, gente Sim, que sente dor, é que sente verdade, tristeza, que sente medos. verdade. Porque os embates no ministério, Cristiane, são grandes, são as guerras espirituais, às vezes são os desafios financeiros para alcançar
os objetivos ali no ministério. É verdade. E às vezes você vive tantas tensões que você vai desgastando. É verdade. Você vai desgastando sua família, com seus filhos. Você pega os problemas de casa, da igreja, e traz para É casa. verdade. Então, depois que nós alinhamos muita coisa e tudo, numa questão familiar, nós passamos a dividir, Cristiano, igreja e E família. família. Entendeu? Hoje a gente divide muito mais as tarefas. Hoje eu não me Amém. mato. Claro. Eu Foi um parecia que aprendizado, né, porque pastor? parecia que quem tinha morrido pela igreja foi eu, porque eu É. ficava naquela agonia e a gente percebe que morreu pela igreja foi Foi Cristo. Jesus. Hoje eu faço a obra com leveza, hoje eu estou Claro. aqui. Claro. Tirei esses 2 dias para um momento com Deus e também descansar aqui no Sim. sítio. E é necessário É isso. necessário. Então, assim, os dias que eu não prego, à noite eu estou descansando em casa, evito inventar, né, Sim. muitas atividades Sim. para mim Sim. delegar, porque assim, o ministério é apaixonante na proporção, Cristiane, Cristiane, né, Cristiane, isso. que o ministério vai crescendo, você começa a treinar muitos líderes. Por que eu estou falando isso? Porque nós chegamos a ter 85 obreiros e 11 pastores. Sim. E a maioria deles todos teólogos, todos preparados. E a gente Uhum. tinha um seminário e a gente preparou a liderança. Então, o que acontece? Então, quando você vê uma liderança nessa proporção e com muitas congregações e tal, e a sede na época ela tinha muita gente. Então, o que você acaba como pastor delegando departamentos? Sim. Aí a igreja é departamento disso, departamento daquilo, departamento disso, departamento daquilo. Então, às vezes, além de você colocar aquelas pessoas, você fica ali em cima. É. Você fica para lá e para cá e toda hora, pastor e tal, pastor e liga tal. E você passa a viver Se apenas para a sobrecarregando igreja e demais. acaba se sobrecarregando. E o que de fato é o crescimento? Verdade. Será que é ser a maior igreja da sua cidade? Hoje o maior crescimento para mim, Cristiane, é o crescimento da maturidade. Amém. Eu já tenho dito para o Senhor da seguinte forma: Senhor, nós não precisamos ser a maior igreja. Nós precisamos ser a igreja que agrada o Senhor. Amém. E a Verdade. palavra hoje ao meu coração é que o meu jugo é suave Aleluia. e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Se alguém está vivendo a proposta que ele entende que a proposta do Senhor se tornou fardo, está na hora dele calmar o coração. É verdade, pastor. Calmar o coração e entender que o jugo tem que ser suave, o fardo é Verdade. leve. É verdade. Quando um pastor experiente, quase 70 anos de idade, ele bateu no meu ombro, eu estava vivendo o melhor momento do ministério. Ele bateu no meu ombro e disse assim: vai devagar, meu filho. Aí eu aceitei ali por educação, mas depois eu, no meu coração, no meu pensamento, dizia assim: ah, ele já está velho, já está cansado, está mandando eu ir devagar, é porque ele já está frustrado. Só que ali era a voz da experiência. Verdade. Porque o mais velho sabe dos percalços que tem pelo caminho. Verdade, pastor. Então a palavra hoje é, principalmente para os líderes, vai devagar. É verdade. Vai devagar, Amém. vai com calma, coração no reino. Aleluia. Tenta alinhar o que é o principal, que é a família. Esteja perto dos seus filhos, porque muitos pastores estão perdendo seus os filhos. Verdade, pastor. Minha filha, no período da luta, ela começou a ter medo, ela começou a caroços estourar, feridas na cabeça. Uhum. Eu falei assim, meu Deus. Quando eu retomei tudo, falei, não, meu Deus, eu vou ser o psicólogo para minha filha, eu entendo da área. Uhum. E ali, eu não fui apenas o psicólogo, eu precisava ser o pai, Sim. estar próximo. Verdade. Hoje eu estou próximo dos meus filhos,
Às vezes estão assistindo, eu não consigo assistir assim uma, um filme todo, mas ali eu procuro ficar com eles, acompanhá-los mais de perto. Sim. E hoje os meus filhos estão todos no altar fazendo a Amém. obra. Glória a Deus. Meu filho hoje é baterista, minhas filhas são levitas. Minha filha mais velha está estudando, viajando, sempre porque está se preparando para a medicina. Uhum. Então, assim, hoje eu vejo os meus filhos com vontade de servir. Nada lá em casa é forçado. Amém. Nada, eles mesmos se arrumam, eles mesmos se preparam. Glória a Deus. Tem dia que eles pegam o Uber e vai para a igreja ensaiar por eles. Sim. Nada é forçado. Amém. Porque a gente entende que o jugo tem que ser leve. É verdade. Não pode ser fardo. É verdade, pastor. Não pode ser E fardo. o seu casamento, pastor, hoje? Mudou muito. Não é o casamento perfeito. Como nenhum lá, né, pastor? Como nenhum. É. Entendeu? Mas mudou muito. Amém. Sobre muita coisa. Nós amadurecemos, entendeu? E na realidade os nossos problemas se partiram todos por conta de viver a igreja dentro de casa. Uhum. Aí alguém está dizendo assim, mas não tem que ser cristão, não. É ser cristão. Não é trazer os problemas da igreja para dentro de casa, porque nossos problemas eram que a gente ficava trazendo os problemas, brigando por conta de problema de um e de outro. E não tinha tempo um para com o outro. Não tinha tempo um para com o outro. Então a gente voltou para si e buscou um alinhamento. Estamos caminhando, nós estamos caminhando já para 23 anos de casados. Glória a Deus. Pastor, seu testemunho muito lindo. Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. Aquilo que Deus colocou em seu coração, viu? 2 minutinhos, para que eles venham refletir diante de tudo que o senhor falou. A palavra hoje é desistir nunca. Amém. É seguir. Amém. Buscar o caminho da resiliência. Aleluia. Porque nada está perdido. Amém. É só colocar as intenções certas no coração e recomeçar. Recomeçar de onde parou, recomeçar de onde desistiu. Quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, o texto é bem claro. Se quebrou, Sim. mas se quebrou na mão do oleiro. E o texto vai dizer que ele tornou a fazer de novo. Aleluia. Um novo. Deus pode fazer de novo um novo. Aleluia, É só render o coração de uma forma desguarnecida. Amém. Diante do Senhor. E Ele é fiel para restaurar. É verdade, pastor. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe, viu? Que Deus continue abençoando sua vida, o seu ministério, a sua família. Amém. Viu? Muito lindo o seu testemunho. Logo no início falou muito sobre a fé, uma fé racional, né, fazendo tudo pela obra, mas direcionado por Deus. Não era uma loucura que muitos, né, às vezes fazem, mas na direção do Senhor. Então, isso foi um aprendizado, tenho certeza, no caso para mim, tenho certeza para quem assistirá esse podcast. E, enfim, foi bênção de Deus mesmo. E eu tenho certeza que quem assistir esse podcast irá sim ser tocado pelo Espírito Santo, porque eu pude sentir a presença dele todo instante, enquanto nós estivemos aqui. E para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, encerrando, pastor. Amém. A nossa alma bendiz ao teu nome, Senhor. Aleluia. Tudo que é em nós bendiz e exalta o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Nós nos rendemos a ti, Senhor, de uma forma desguarnecida, com o coração entregue a ti. A todos, ó Deus, que vão assistir através desse canal, que eles possam ser tocados por ti. Tu és o nosso norteio, tu és a nossa direção. Tu és esse Deus insone que não dorme, esse Deus acordado que cuida, que ampara, que zela de cada um de nós. Eu lhe apresento, Senhor, a tua filha. Tome, Cristiane, nas tuas mãos. Esse desafio, esse chamado que o Senhor propôs ao coração da tua filha, que possa abençoar milhares de milhares e de milhares, que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser alcançadas por ti. Nós abençoamos a vida dos teus filhos. Nós abençoamos este momento tão único
que aqui estamos. Nos dê graça, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso ânimo. Nos rendemos plenamente, totalmente diante de Ti. E te pedimos graça sobre graça, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigada.